O Senado derrubou o veto do presidente Bolsonaro e a imprensa comemora. Grandes novidades. O veto a qual o Senado derrubou, ou melhor, tentou derrubar, era o veto que criasse uns reajustes ao servidor público. Ou seja, os servidores públicos federais iam ter um aumento, mesmo que a grande maioria não trabalhou durante essa pandemia. Ou vocês acreditam que a maioria deles fizeram home office? Em época de que empresários estão fechando as suas portas permanentes porque não tem dinheiro para pagar salário dos trabalhadores, o Senado decidiu querer aumentar o salário dos servidores públicos. O presidente vetou e o Senado tentou derrubar. Vamos começar com essas primeiras matérias sobre o veto do Senado. Servidores. Senado derruba o veto e Guedes, como sempre, fala coisas erradas. De acordo com quem? Com Reinaldo Azevedo. Lógico, o colunista idiota, né? Me desculpa falar esse termo brusco, mas ele é um colunista idiota. Ele é aquele cara que ele tem uma live na Bandeirante que é tão ridícula a live dele que ninguém assiste. E aí, o que ele faz? Né? Vamos ver aqui que, de acordo com os especialistas, chamado o colunista vai falar. A articulação política do governo continua confusa e ineficaz, o que conduziu o Planalto a uma derrota importante no Senado. A Casa derrubou o veto do presidente ao reajuste de servidores envolvidos diretamente no combate à pandemia. Fake news! Fake news. O veto, primeiro, o reajuste de servidores não era para os servidores que estavam no combate do coronavírus. Não, não era. Era para todos os servidores federais. Todos. Inclusive, com o aumento salarial dos servidores públicos, ia dar uma justificativa para o Congresso querer aumentar seu salário. Inclusive, ia aumentar o salário dos magistrados, ia aumentar o salário dos ministros do STF, ia aumentar o salário de todo mundo. Não tem nada a ver com, não, só os que combateram o coronavírus. Nada a ver. Mas vamos continuar lendo essa matéria desse colunista. Como deve se lembrar, no pacote de ajuda dos estados e municípios para compensar a perca de arrecadação, o governo federal se comprometeu com repasse de 60 bilhões a esses entes. Que ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Mas você está defendendo o presidente Bolsonaro. Não, eu não estou defendendo ninguém. Eu estou falando a realidade. Ele tem repassado. Só que como está tendo muito caso de corrupção em muitos desses estados, o que ele tem feito? Beleza, os estados e municípios querem comprar produtos para combate ao coronavírus, o governo federal vai pagar para você. Você me fala o que produto que a gente comprou para você. Tá precisando pagar salário de médico, de profissional da saúde, dos servidores públicos? O governo federal vai pagar. Basicamente, o governo federal está sendo aquele pai que está lá, eu vou te dar mesadinha, viu, neném? Você não sabe controlar dinheiro não, bebê. Então, o papai vai te dar o dinheirinho e vai controlar aonde tu vai gastar teu dinheiro. O pacote de ajuda contempla ainda a suspensão do pagamento de dívidas com a União e com bancos públicos, com um impacto estimado de no mínimo 50 bilhões e o refinanciamento de débitos com organismos multilaterais, outros 10 bilhões pelo menos. Assim, nas contas oficiais, o socorro dos estados e municípios custa entre 120 bilhões e 125 bilhões de reais. O governo exigiu que a ajuda fosse condicionada
ao congelamento dos salários dos funcionários do funcionalismo até 2021. Os parlamentares e o texto começou a tramitar no Senado. Concordaram em partes aprovar o congelamento, mas excetuando, nossa, o cara não sabe nem escrever direito português, as categorias diretamente envolvidas com o combate da pandemia. Líderes do próprio governo chegaram a concordar com o texto, mas Guedes estrilou, olha só as palavras lindas, né, que o cara usa, e o Bolsonaro então vetou as exceções. Isso que é o problema da nossa imprensa. Nem adianta nem ler essa matéria aqui. Vamos para a página de notícias do Senado. Senado rejeita o veto de reajuste a policiais, médicos e professores. Na pandemia, o texto depende da Câmara. Em sessão do Congresso Nacional, na quarta, dia 19, os senadores rejeitaram o veto do presidente que impedia o reajuste salariais e contagem de tempo de serviços para os profissionais de segurança pública, saúde e educação durante a pandemia da Covid-19. O dispositivo, veto 17, ainda será analisado pela Câmara dos Deputados, que foi a notícia boa. Porque o que está acontecendo com o Brasil? Infelizmente, está se gastando mais dinheiro com essa pandemia e não está tendo nenhum retorno para o governo federal. Os governadores podem manter trancado a sua população e o governo federal vai ter que pagar para esses estados não quebrarem. É isso que está acontecendo nos últimos meses. Quebraram a economia dos seus estados e quem tem que pagar a conta somos nós. Ah, mas Oswaldo, são policiais, médicos e professores. Beleza. Vocês sabiam que os médicos, eles não seguem o salário deles do mesmo formato que um servidor público usando a lei de 8.112? Sabia disso? Os médicos, eles ganham por plantão. Assim, não é que ganham por plantão. Eles têm o salário deles. Só que os bônus que eles ganham por cada plantão que eles trabalham e para cada hora a mais que eles trabalham, acaba que muitos desses médicos que trabalham em hospitais públicos no Brasil ganham um salário de 30, 40, 50 mil reais por mês. Ah, mas eles estão trabalhando sem cansar durante a pandemia. Sim, concordo. Mas será que não poderia aumentar mais o salário deles? Pelo menos enquanto a pandemia está funcionando? Segurasse a onda um pouco? Por que eu falo isso? Porque eles já ganham um salário muito alto, em comparando com as outras duas categorias do veto. Policiais. Policiais, eles ganham pouco, sim, muito pouco. Mas por quê? Porque os governadores, os prefeitos, eles estão nem aí, eles gastam dinheiro com tudo menos com a segurança pública e com os professores. Eu já fui em regiões no Brasil que professor de nível superior ganhava um salário mínimo. Em outras ganhava menos do que um salário mínimo, porque dava aula de ensinos básicos. Na época ganhava em torno de 400, 500 reais por mês. Lógico que era tudo por baixo da cortina, porque eles não podiam pagar esse valor. Mas pagam. Tá vendo por que eu falo que foi uma hipocrisia de fechar o Estado, proibir que qualquer empresário pudesse trabalhar, proibir qualquer pessoa que contribui com seus impostos, e não são servidor público que contribui com seus impostos. Não são. Quem é de verdade que contribui os impostos e que mantém o Brasil funcionando são empresários. Aí vai vir milhões de esquerdinhos e falar assim, ah, não, mas
o empresário é malvado, Oswaldo, o empresário é ruim, o empresário rouba nosso dinheiro, o empresário escraviza o trabalhador, o empresário isso. Pois é, só que o empresário é que paga o imposto, o empresário que contrata, o empresário é que, entendeu, sustenta a economia do Brasil. Não é servidor público. E assim, essa tentativa de projeto de lei poderia muito bem criar brechas para outros servidores para exigir que aumentasse seu salário, que nem está acontecendo com a greve dos Correios. Os Correios estão de greve porque estão falando assim, não, a gente exige um aumento salarial. A gente exige os nossos benefícios. Inclusive, eu vi uma entrevista falando de um dos diretores dos Correios, falou assim, não, diretores dos Correios não, um dos diretores dos sindicatos dos Correios, falou assim, não, os benefícios não vão trazer nenhum custo extra. Como eu fiz um vídeo sobre isso, se você vê os benefícios que eles estão querendo, é lógico que vai trazer custo extra para a empresa e para o Estado. Ainda mais que a gente sabe que os carteiros, assim, né, os Correios do Brasil é ineficiente. Eu, por exemplo, já há 3 meses consecutivos eu não recebo carta de uma conta minha. Eu já liguei, já reclamei para a empresa falou assim, a gente manda, mas não chega aqui em casa. Será por quê? Mas antes que eu continue falando sobre esse assunto, a notícia boa. Vindo da Carla Zambelli. Com 316 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados manteve o veto do presidente. Vitória Brasil, vitória de cada um de vocês que lutou conosco. Compartilhou e espalhou o nosso apelo. Parabéns pelo povo. Você tem que entender, vocês, pessoas que estão reclamando sobre mas tem que aumentar o salário dos professores, tem que aumentar o salário... Pois é. Se você aumentar o salário dos policiais, você acha que vai aumentar o salário do policial, o PMzinho, a guarda municipal? Não, não vai. Não ia. Ia aumentar o salário da Polícia Federal, porque compete o governo federal aumentar o salário da Polícia Federal. Você acha que vai aumentar o salário do professor de ensino base no interior do Nordeste? Também não. Vai aumentar o salário de professor de nível superior. Ou seja, o prejuízo ia ser muito grande. Não ia aumentar de jeito nenhum. Por que eu falo isso? Porque é da competência dos estados a determinar o quanto que eles vão pagar para a polícia local e quanto que eles vão pagar para os professores. Competência do estado. Vamos ver o que a Globo fala sobre isso. Congresso. Câmara reverte a votação do Senado e manteve o veto a reajuste a servidores. A Câmara dos Deputados manteve nessa quinta, dia 20, o veto presidencial de Jair Bolsonaro à concessão até 2021 de reajustes salariais a servidores públicos, que estão na linha de frente no combate do coronavírus. Na quarta, o Senado tinha votado pela derrubada do veto, para que os trechos fossem restaurados. No entanto, era preciso que as duas casas do Congresso votassem nesse sentido. Com a manutenção do veto, fica proibido até o fim do ano que vem dar aumento salarial para qualquer categoria de serviço público, no âmbito federal, estadual e município. Beleza. Eu acreditava realmente que era só em âmbito federal, porque os estaduais e municípios, o governo federal não é da sua, né, não é do seu direito de aumentar o salário deles, mas muito bem. A proibição de reajuste para funcionalismo público foi uma contrapartida do governo federal para repassar 60 bilhões aos estados e municípios em maio, como uma forma de diminuir o impacto da crise gerada pela pandemia. Muito bom, concordo. No entanto, durante a tramitação do projeto de lei, o Congresso abriu exceção para a categoria que estivesse trabalhando diretamente no enfrentamento à doença no país, como os profissionais da saúde, segurança pública, educação pública, limpeza urbana, serviços funerários e assistência social. O texto especificado, você vê como é que é contraditório, né? Na matéria no colunista
né, do Reinaldo, falei, não, é só professores e médicos e policiais. Só que o buraco era mais fundo, era muito mais fundo. Aí, ó, as pessoas que iam ser, entendeu, que estavam querendo aumentar o salário. Beleza, eu entendo, educação pública tem que ter aumento salarial de verdade? Tem. Segurança pública tem que ter aumento salarial de verdade? Tem. Profissional da saúde tem que ter aumento de salário de verdade? Tem. Mas não agora. Os textos especificavam os recursos para bancar esses reajustes. Não poderiam vir da União. Na prática, governos estaduais e prefeituras que quiserem dar o aumento teriam de usar o dinheiro próprio. Porque não compete o governo federal aumentar o salário dos servidores estaduais e municipais. Simples. Com a manutenção do veto, esses profissionais estarão sujeitos às mesmas regras dos demais servidores que terão a contagem de vantagem e gratificações suspensa até 2021. Ao deixar o prédio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou as declarações dadas pelo ministro da Economia. Em reação à decisão do Senado, Guedes classificou a decisão como um crime contra o país. Sim, é um crime contra o país. Vocês que não são servidores públicos, vocês, escuta bem o que eu estou falando, que não são empresários, que trabalham numa lojinha, ou trabalha num escritório, você ganha o seu salário. Você acha justo que o teu salário está travado? Inclusive, em algumas empresas estão tendo um corte do salário, dos salários altos, para que essas empresas não falem. Você acha justo isso? E aumentar o imposto pela incompetência dos estados e municípios em deixar todo mundo trancado em casa, enquanto os servidores públicos exigirem aumento salarial? Você acha isso justo? Ah, mas Oswaldo, eles estão na linha de frente e tal. Beleza. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se é realmente justo para eles receber um aumento salarial ou não. Mas você acha justo que os estados quebram, os estados e municípios quebraram, aí fica correndo atrás do papai Bolsonaro, que eles ficam reclamando. É que nem eu falei no início, são crianças mimadas, que fala que odeia o seu pai, mas quando o Tanel tá sem dinheiro, vai lá pro papai. Papai, preciso de dinheiro. É desse jeito. Os estados estão falando as crianças mimadas que quiseram de tudo que é jeito fechar com o aval do STF, quebrou todas as suas economias. E assim, não tô nem falando de cidade grande, não. Pega cidade interior. Cidade que tem, tipo assim, 2 mil, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, que o comércio local é a vida dessas cidades. Aí você vai querer exigir que essa cidade fique parada, aí não entra nenhum dinheiro, não entra nada de novo lá, porque muitas dessas cidades, se entrar qualquer carro de fora, eles prendem essas pessoas. E aí depois, entendeu, exigirem que o governo federal, o Brasil inteiro, paga caro pelo desgoverno que esses povos fizeram perante a população brasileira. Está chegando as eleições municipais. Está chegando. Presta bem atenção quem que defende essa quarentena. Quem que quebrou sua cidade, quem que quebrou seu estado. Pois essas pessoas que quebraram sua cidade, seus estados, não merecem ser reeleita, não. Não merece. Porque aí, ó, é fácil, né? Deixar todo mundo trancado em casa, enquanto o governo federal fica lá, aí, ó, 60 bilhões, mais 60 bilhões, mais 60 bilhões, mais 120 bilhões, mais 200 bilhões de reais. Aí acaba o dinheiro da União, e aí vem os petistas assim, na época do Lula deixou 370 bilhões de reais. O Bolsonaro acabou com tudo.
Como é que você quer manter 370 bilhões de reais se a gente está, entendeu, há mais de 70 dias? Em alguns estados nem cogita reabrir. Outros estão começando a reabrir. O prejuízo já foi feito. Para cada 15 dias que uma empresa está fechada, demora 30 dias para a empresa se recuperar a sua perca. A gente ficou 60 dias fechado. Você acha quanto tempo vai demorar para as empresas recuperar? Quem que vai pagar o prejuízo? E por último, o Bolsonaro fez um desabafo. O Bolsonaro disse que será impossível governar com reajuste deste servidor. Esse foi um desabafo que ele fez quando o Senado tinha vetado. O presidente Bolsonaro afirmou que nessa quinta, dia 20, que será impossível governar o Brasil se a Câmara não mantivesse o veto, que impede a concessão de reajuste de servidores públicos, já derrubado na quarta-feira, dia 19, pelos senadores e pelas senadoras. Os deputados federais devem analisar o tema ainda hoje. Em conversas com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que a responsabilidade não é só dele de ajudar o país a sair do buraco, mas também dos parlamentares. Paulo Guedes critica a derrubada do veto e a reajuste a servidores. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões de reais para o Brasil. Então, eu não posso governar um país se a derrubada do veto for mantida na Câmara. É impossível, diz o Bolsonaro. Você pode não gostar do presidente Bolsonaro. Você tem todo o direito. Esse canal aqui não é para defender político X, Y, Z. Não, não é. Esse canal aqui é para a gente ter um diálogo. Você tem todo o direito de falar, não gosto do Bolsonaro. Bolsonaro é genocida, não gosto. Impeachment Bolsonaro. Você tem todo o direito. Mas você não tem direito de querer quebrar o meu Brasil. Você não tem esse direito, não. Porque, entendeu? Eu sou uma das pessoas que eu perdi o meu emprego, por isso que eu comecei a fazer esse vídeo no YouTube. Eu perdi um emprego que ia ganhar muito bem, mas veio a quarentena, puf, perdi meu emprego. Então, você não tem direito nenhum de reclamar aqui, falando que, entendeu, que toda a culpa da economia está quebrada, que tudo está acontecendo é culpa do Bolsonaro. Enquanto você defendia a quarentena. Eu tenho mais de 30 prints de pessoas defendendo a quarentena. Inclusive, tive um print que dá vontade de mostrar isso para vocês, mas eu não mostro, por respeito à pessoa, que teve coragem de falar o seguinte: economia zero, saúde 100%. Quem preferia que a economia quebrasse, mas que curasse os pacientes de coronavírus. Só que você esquece uma coisa, se a economia quebrar, não vai ter dinheiro para pagar nenhum médico, e eu te garanto, ninguém trabalha de graça no Brasil. Ninguém. Então, vocês que estão aqui falando assim, porque Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, você tem todo o direito de falar. Concordo. Bolsonaro falou muitas besteira? Falou. Ele poderia ter feito algumas coisas melhores? Poderia. Mas vocês não têm nenhum direito de querer quebrar o meu país. De apoiar esses políticos que quebraram o meu país. De falar que, entendeu, que esse veto estava errado porque, entendeu, os servidores públicos, médicos, professores, policiais, coveiros, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você não tem esse direito, não. Porque quem vai pagar essa conta vai ser os impostos teus e meu. A gente vai ter que pagar essa conta. E essa conta já está cara demais. Tá? Eu quero agradecer vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha esse vídeo para todo mundo. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã, gente.